Eu gostaria de trazer uma reflexão sobre a finalidade da existência da vida, a finalidade do homem sobre a terra, para que existimos, qual o nosso fim, não o fim conclusivo de encerramento final, mas o fim de objetivo, o fim de para que nós existimos. E para essa reflexão na palavra de Deus, eu queria convidar-vos para uma analogia muito simples que pode ajudar a gente a descobrir a nossa realidade e nos dar uma tranquilidade sobre nossa existência. E esta analogia é feita olhando para um motor mecânico, um motor de carro. Não é necessário ser mecânico nem técnico para entender isso que nós queremos dizer. Um motor simplesmente, vamos considerar um motor cortado, aberto, com a capa aberta, onde se pode ver a movimentação das suas peças internas. E todos nós vamos contemplar algumas coisas que talvez nós não soubéssemos nem imaginássemos. Mas no motor existem movimentos diferentes. Existem peças diferentes que trabalham de forma diferente. Quando nós olhamos, nós percebemos que o motor funciona, o carro anda, ou qualquer outra máquina anda, proporcionada por esse motor mecânico, e ela cumpre a finalidade para que foi criada. Cumpre a finalidade, porque o motor funcionou. Mas quando olhamos as peças, nós vemos que muitas têm movimentos até diferentes. Um movimenta para frente e outro dentro do motor mesmo movimenta para trás. Outros movimentam para cima, que são os pistões. Outros movimentam para baixo. E nós começamos a ver que tudo aquilo ali tem uma finalidade. Cada peça daquela, cada sistema daquele tem o seu propósito e a sua finalidade. E olhamos também algumas peças que parece que a gente não sabe para que elas existem, porque elas não fazem absolutamente nada. Olhando assim, a gente diz, bom, todo mundo está se mexendo aqui, mas eu estou observando que tem uma peça aqui que não se mexe. E até agora ela parece que não faz nada. Qual seria a finalidade da bateria no motor? Porque a bateria não pode mexer. A bateria, se ela borbulhar, é porque ela está estragada. Ela não pode mexer, não pode sair fumaça, não pode ferver, não pode esquentar. Ela tem que estar tranquila ali do mesmo jeito que foi colocada, sem fazer nenhum movimento. A finalidade dela é ficar quieta. Só que quando se nós resolvermos desligar a bateria, uma vez que ela não está prestando para nada ali, aparentemente, e tirarmos a bateria, todo o motor vai ter problema. Vai parar, vai dar pane, não vai dar certo. Qual seria a finalidade nossa nesse grande complexo que nós chamamos de vida humana? Para que viemos a este mundo? Qual é a nossa finalidade? Nós não temos finalidade alguma? Temos. Ainda que menos movimentada ou movimentado, ainda que menos agitado, mas a bateria quietona tem uma finalidade excepcional na vida e na função do motor, e para que o carro cumpra o propósito que é destinado. Qual é a nossa finalidade na nossa existência? Vamos ver um texto bíblico de um versículo apenas. Sentados, como vocês estão, abrem Eclesiastes, no capítulo 12,
e o verso 13. Eclesiastes, capítulo 12 e verso 13. Vou aguardar que vá para a tela, se possível, para que quem não está de posse da Bíblia possa ler o texto. Obrigado. Eclesiastes 12, 13 está aí. De tudo estava, né? Agora está. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Para que nós existimos? Qual é a finalidade da nossa existência? Quando não cumprimos o fim para que existimos, nos tornamos inúteis, nos tornamos tropeço. Quando não cumprimos a nossa parte no sistema da vida, nós nos tornamos uma peça fora do seu contexto. Quando nós cumprimos o nosso propósito da nossa existência, nós podemos ficar felizes, ainda que ninguém esteja sabendo da nossa participação neste complexo da existência, mas se nós fazemos aquilo para o que nós existimos, fiquemos tranquilos, porque estamos bem com Deus, porque estamos fazendo aquilo que Ele nos criou para fazer. Ninguém pode fazer algo que não foi determinado ou que não tem condições. E quando nós não fazemos o que nós devemos e temos como finalidade da nossa vida, não adianta querer fazer algo que não é do nosso propósito, não é da nossa finalidade de existência. A cegueira do homem por voar é muito grande, muito antiga. Valeu a pena as tentativas, mas na verdade até hoje o homem ainda não voa. O homem criou a máquina que voa, não só o avião, como um motor que projeta o homem para cima e ele dá show por alguns minutos e tudo. Tem a asa delta que o homem parece que voa, mas nada disso pode-se dizer que o homem é um ser voador. Não é. Falta-lhe algumas condições. Por exemplo, a composição óssea. Os pássaros têm os canos dos seus ossos ocos, por isso eles voam. E tem um dispositivo de quando pisa no galho, o pezinho fecha automaticamente, por isso ele consegue aterrissar. Então o homem não tem esse dispositivo, não adianta querer voar que não dá certo, não fomos feitos para isso. Então, uma vez que não fomos feitos para voar, por que não fazer aquilo para o que nós fomos criados? Por que querer fazer a coisa para a qual eu não fui determinado e deixar de fazer aquela que Deus me criou para isso? Porque quando Ele me criou para isso, Ele me botou todas as possibilidades e as condições para eu desenvolver aquilo para o que Ele me criou. Isso é muito importante. Esse texto aqui é fundamental, um texto muito antigo, um texto de um valor canônico, classificado como livro de sabedoria. O grande sábio Salomão, ninguém conseguiu apagar isto, porque é um texto que marca, impressiona, até aqueles que são das academias de letras de qualquer país, dado a sua profundidade. Tudo que existe perde o valor se estiver fora do fim para que existe.
queria ver 3 coisas que existem na nossa realidade, na nossa vida, e que nós nos beneficiamos dessas 3 criaturas de Deus e que são fundamentais para nós, e que se elas perderem a sua finalidade, ou se elas se atrapalharem na sua existência, com certeza a nossa vida aqui embaixo entra em caos. Você pode imaginar a importância do sol, a importância da água e a importância da semente? Essas 3 coisas, já pensaram sobre isso? A importância do sol, a importância da água e a importância da semente. Olha, irmãos, o sol é de uma importância tão grande na nossa existência, na nossa vida, que a nossa alimentação é feita por causa do sol. Talvez nós não saibamos profundamente, nem pela nossa cabeça, a gente vem aqui, vai embora e não fica sabendo a profundo o sentido do sol na nossa alimentação, mas aqueles que têm a oportunidade de estudar, outros que tiveram mais oportunidade do que nós de estudar, deixaram para nós alguma informação que realmente são esclarecedoras. Você sabia que existe uma realidade na nossa alimentação chamada fotossíntese? E esta fotossíntese é que faz o nosso prato, é que faz a nossa comida. Se não houver fotossíntese, nós teremos problema na existência do nosso alimento. E isso é tão certo que na presença do calor, na presença da luz, na presença da água e com a presença do vento, a semente germina, obrigado, e nos dá aquilo que nós precisamos para nos alimentar. Mas a gente simplesmente se alimenta e não está nem preocupado com isso. Mas quando chegamos a determinados textos bíblicos, em que alguém ficou tão preocupado, e Jesus deu uma palavra muito séria, quando ele disse que a nossa alimentação é tudo aquilo que é feito pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que gera a nossa alimentação. Quando Deus disse, haja o sol, haja a luz, haja a água, Ele criou a possibilidade da nossa existência. E o que é interessante, desde que o mundo existe, o sol nunca deixou de fazer a sua função. Ele continua fazendo a sua função. Nos lugares onde ele não aparece regularmente, como para nós aqui, que tem a hora que se põe, a hora que nasce, nos lugares onde ele demora muito a nascer, a aparecer, não quer dizer que ele não está agindo. Se ele não passasse por esses lugares, a vida seria impossível. Se é difícil nesses lugares, onde existe períodos longos sem sol, se é difícil isso, imagine como seria se ele não existisse definitivamente. Esses lugares onde existe luz é sinal que existe sol, porém uma coisa é que não há os raios como tem diretamente para nós, mas a existência dele é real e todos nós dependemos disso. A água, tão fundamental na nossa vida, e que às vezes nós nem lembramos que fomos gerados dentro de uma bolha de água. Nem lembramos. E somos às vezes tão estúpidos, como seres humanos, que destruímos a água, ou a sua possibilidade de existência, de continuidade, enquanto vivemos
estamos destruindo a própria força, a própria mina, a própria propulsão da nossa existência, pois sem água não dá. Podemos até ficar sem comer por um determinado tempo, mas sem água não ficaremos por muito tempo. É uma necessidade, e que às vezes nós vamos passando pela vida e não nos preocupamos. E a semente? Qual a importância da semente na nossa vida? Vocês aqui poderiam dizer: para mim nenhuma, pastor, eu não sou agricultor, não tenho roça, não planto nada, eu não tenho problema com semente, eu nem sei para que serve a semente. Irmãos, todos nós estamos aqui porque Deus disse, quando criou todas as coisas, Ele disse: o fruto das árvores sejam para alimento do ser vivo, e produza a árvore fruto, e no fruto esteja a semente que é de acordo com a sua espécie. E isso é o que está valendo até hoje. Até hoje. O fruto está aí até hoje, vai a semente, plantou uma coisa, pode ter certeza que se aquela plantinha nascer, se aquela semente estiver em perfeitas condições, vai nascer. Se foi feijão branco, vai nascer feijão branco. Se foi feijão preto, vai nascer feijão preto. E se plantou um pé de abacate, não vai dar um pé de abacaxi. Vai nascer abacate, vai passar o tempo certo, vai crescer. Quando botar a frutinha, é abacate. E quando cortar, que ele amadurecer e tirar o semente e plantar de novo, e tornar a nascer, tornar a crescer e tornar a dar fruto, será abacate de novo. E assim vai toda a vida. Por quê? Cada coisa está no propósito que foi criado. E nós? O ser humano, para que existe? E tudo que se tem ouvido, o fim é. O fim aqui não é extermínio, a conclusão. O fim aqui é o propósito para que existe. De tudo que o homem pode fazer, de tudo que se tem ouvido sobre a inteligência humana, de tudo, o fim é apenas duas coisas que Deus botou quando formou o homem, colocou no ser humano. E que o ser humano precisa preservar isso, assim como as outras criaturas de Deus preservam o motivo da sua existência. O fim de tudo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Esta é o dever, e esta é a finalidade de todo homem: temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Quando nós fazemos isso, nós temos uma sensação de dever cumprido, sensação de que eu não sou inútil. Eu posso não descobrir uma vacina para a AIDS. Seria bom se eu pudesse contribuir. Eu posso não descobrir. Pode não ter sido dada para mim essa possibilidade. Muito embora o ser humano tenha muitas possibilidades e Deus capacitou cada um com uma inteligência específica. Mas estas duas finalidades de nossa existência, todo ser humano pode desempenhar. E pode ficar feliz. Mesmo que eu não tenha feito outras coisas. Mesmo que você não tenha feito grandes descobertas. Não tenha se tornado um herói. Mas, meu irmão, se você teme a Deus e guarda o seu mandamento, você pode acordar de manhã e dizer: Senhor, graça te dou porque eu existo e porque eu estou no propósito para o qual eu fui criado. Que coisa boa quando nós adoramos a Deus de forma racional.
Adoramos a Deus não porque a letra do que nós cantamos nos emociona ou nos convida a fazer rimas. Ou coisa boa quando nós adoramos a Deus porque nós sentimos que existimos e que temos motivos para adorar ao Senhor. Adora a Deus, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Ele nos criou e determinou a duração da nossa vida. Sabia que você não é dono da situação toda? Sabia que nós não podemos protelar muito o desempenho da nossa existência? Eu existo para adorar a Deus. Bom, mas se eu não adorar hoje, eu adoro amanhã. Se eu não adorar amanhã, eu vou cuidar de outras coisas. Depois eu adorarei a Ele. Depois eu adorarei. Você sabia que você e eu temos uma existência propositada, porém limitada? Sabia que nós começamos a morrer cedo? Eu até lhe perguntaria, por que a criança chora quando nasce? Por que não sorri? Seria tão bom se os meninos nascessem já com aquelas risadas de criança, coisa tão agradável, a risada de um bebê. Seria tão bom se isso acontecesse logo no nascimento, mas não acontece. Quando nasce, chora, e se não chorar, apanha para chorar logo primeiro minuto de vida, tem que chorar. A desculpa é que é para oxigenar o pulmão, para limpar as vias respiratórias, para não ficar com problema futuros, mas não é. Sabe por que o menino chora quando nasce? Porque na hora que ele nasceu, ele já começou a morrer. Já começa a morrer. Temos data marcada, temos prazo de validade. Tem muitos que passam muito tempo se mexendo e pensam que está vivo como antes, mas na verdade, tem coisas que se você não fizer, você pode passar a existir de uma forma vegetativa e não fazer aquilo para o que você existe. Conhece alguém vivo que se mexe, que se alimenta, mas que não conhece ninguém mais? Que não consegue juntar frases, que não consegue formar sentenças, que não consegue descrever o que vê, que não consegue descobrir a razão da sua existência mais, está ali parado. Sabe por que isso, irmãos? Porque ainda está vivo, mas não está mais com possibilidades de desenvolver a finalidade da sua existência. Isso pode acontecer. Você diz, pastor, mas isso aí é lá depois dos 90, perto dos 100. Provera a Deus que fosse uma lei isso, que as pessoas só perdessem a memória quando estivessem com 100 anos ou depois disso, mas não tem nada a ver com a idade. Tem jovens que não conseguem mais fazer nada. Tem jovens que não conseguem se lembrar mais de nada. Uma pessoa dessas não pode mais desempenhar a função para a qual existe. E é interessante que essa função que Deus colocou no nosso coração, na nossa existência, nós podemos fazer sem precisar investir dinheiro. Sabia que você pode adorar a Deus em qualquer lugar, em qualquer circunstância? Pode adorar a Deus mesmo que você não possa vir à igreja. Nós estamos aqui porque é agradável adorar a Deus em comunhão com os irmãos. É agradável porque nem só de trabalho vive o homem. Este ambiente aqui é um ambiente social, muito embora não fora feito tão somente para a sociabilidade, mas é um momento social com um propósito de adoração a Deus. Este é o culto. Mas nós podemos adorar a Deus lá sozinho, onde estivermos. Podemos adorar a Deus talvez até sem poder nos levantar da cama,
Podemos adorar a Deus faltando parte do nosso corpo. Podemos adorar a Deus mesmo sem ter mais condições para andar. O ruim é quando perdemos o essencial da nossa existência, a razão para descobrir por que existimos. Irmãos, no dia que se chama hoje, enquanto nós estamos realmente vivos, enquanto mais novos ou mais velhos, mais idosos, mas estamos tendo a razão e entendendo aquilo que estamos ouvindo, meus amados irmãos, vamos adorar ao nosso Deus. Vamos temer a Ele. Vamos dar a Ele a devida adoração, porque para isso nós existimos. E o outro propósito, além de temer a Deus, além de prestar-lhe culto, é guardar o seu mandamento. Seria tão bom se nós não tivéssemos nenhuma responsabilidade. Sabe o que é responsabilidade? Sabe o sentido dessa palavra? Responsabilidade, responder por alguma coisa. Ter condição de prestar contas de alguma coisa. Isso é responsabilidade. Ter condição de responder. Seria tão bom se nós não tivéssemos que prestar contas. Mas, meus irmãos, todos nós temos que prestar contas a Deus. Todos nós temos que saber das nossas responsabilidades. E uma delas Deus estabeleceu com mandamentos. Aí você diz assim, só que o senhor, pastor, está um pouco desatualizado. O senhor sabia, estou parafraseando, tentando parafrasear alguém que esteja muito ligado aí, que esteja dizendo assim, não, mas mandamentos é no Velho Testamento. Jesus riscou a cédula de mandamentos para nós e agora nós estamos na época da graça. Tudo é de graça, tudo é graça, favor imerecido, e eu não preciso fazer nada, eu só preciso simplesmente desfrutar da graça de Deus na minha vida. Irmãos, acorda, não é bem assim. A graça não é tão engraçada assim. A graça é algo que nos chama à responsabilidade, porque aquele que não der ouvido ao período da graça é porque se tornou uma pessoa muito vulgar, e que mesmo Deus fazendo tudo que podia fazer para nos mostrar o seu amor, mesmo assim nós não demos atenção. Houve pessoas que serviram a Deus em época muito mais difíceis do que nós estamos servindo hoje. E nós precisamos reconhecer que Ele tem mandamentos. Eu queria reduzir todos os mandamentos apenas a 2. Quem sou eu para reduzir alguma coisa? E ainda mais falando de linguagem bíblica, quem sou eu para reduzir? Eu prefiro pegar o que já foi reduzido pelo Senhor Jesus Cristo. E Ele disse, olha, todos os mandamentos podem ser sintetizados em 2. Simplesmente ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Pronto, irmão. É difícil isso? Então, faz uma cruz. É difícil isso? Então, fica na frente de uma luz, uma lâmpada, abre os braços, faz um selfie da tua sombra, de braços abertos, que você verá a síntese de como devemos adorar a Deus. A nossa adoração deve ser na forma da cruz. Com a haste maior, nos ligamos com Deus.
E Ele se liga conosco. Com a haste menor da cruz, nos relacionemos com os nossos irmãos de forma pacífica, de forma que possamos respeitá-los, de forma que possamos mostrar o sentido da minha existência e que eu possa contar com a existência do meu irmão. E assim a vida vai e nós cumprimos o fim que nos destina. Porque um outro fim, e esse agora não é fim de finalidade, mas é fim de existência. Não adianta correr muito. Não adianta fazer uma rede de comunicação famosa. Às vezes as pessoas dizem assim, esse jovem aqui, aí aparece um jovem lá com um boné de aba reta, e alguém diz assim, esse aqui tem 50 milhões de acessos na sua rede de comunicação. Para quê? O outro canta, eu quero ter 1 milhão de amigos. Eu quero um coral de pássaros e um coral de crianças. Para quê? Você só precisa, no final, só de 4. 2 para pegar na cabeça e 2 para pegar nos pés e te levar para o teu fim da tua existência. Antes que chegue o fim da existência, descobre o fim para o qual você existe e adore a Deus. Sirva ao Senhor.